Prezados professores, estou aqui para mostrar o meu projeto final. O tema foi Saúde Mental e Equilíbrio Emocional. Como os idosos enfrentaram o período de isolamento social mediante a pandemia do Covid-19. Eu sou Francisco Fabrício Firmino de Oliveira e a orientadora é a professora Clícia Jatai Peixoto. Em 2020, o mundo foi surpreendido pelo vírus letal, um vírus desconhecido, o Covid-19. No entanto, o público idoso foram os mais sacrificados por esse vírus, porque eram pessoas mais vulneráveis, tanto na saúde física como na mental. No sentido de investigar todo esse processo de isolamento social, sobre a sua saúde mental, sobre o seu equilíbrio emocional, surgiu-se o presente estudo. Esse trabalho se justifica porque os idosos são pessoas que tinham uma vida social, de sair, de passear, de visitar os amigos, de viajar. No entanto, com esse vírus, eles tiveram que se isolar, ficar em casa, presos, E aí, como estaria esse processo de saúde mental e equilíbrio emocional em suas vidas? Eles poderiam ficar desestabilizados? Discutir a saúde mental e o processo de equilíbrio emocional desse público é muito importante, porque a gente começa a entender esse processo de longevidade e de um equilíbrio para distinguir em artigos como é a sua função, como é o seu processo de saúde mental. Trabalhar a prevenção de problemas é muito importante, principalmente para esse público, pessoas que são muito vulneráveis a essas instabilidades, como a emocional, como a da saúde mental. Portanto, essas questões fortalecem, esse processo. E o objetivo da pesquisa foi esse, investigar como esses idosos passaram esse processo de pandemia com a sua saúde mental, com o seu equilíbrio emocional. Perderam amigos, ficaram isolados, não podiam ver a família, não podiam ver os seus netos, festejar seus aniversários. Então foi um processo muito doloroso. A saúde mental e o equilíbrio emocional é de extrema importância para nossos idosos, porque ele trabalha a qualidade de vida da pessoa. Então, segundo os teóricos, essa saúde mental faz com que o processo do idoso tenha uma longevidade sadia, positiva, sem doenças psicossomáticas. Então é muito importante que o idoso tenha um equilíbrio emocional e uma saúde mental 100% certa. Portanto, no entanto, para se dispor de boa saúde mental, exige-se homeostase, equilíbrio entre si, para viver bem e com qualidade de vida. Representação social do idoso e as relações sociais na velhice. Quando falamos de representação social e relações sociais, é muito importante entender que os idosos saem da sua vida colaborativa e tem outro processo, outro processo de conhecer pessoas novas, uma nova rede de amizades, novos conhecimentos, novas pessoas que vão chegando e se adaptando nessa rede de novos amigos. Portanto, para Moscovy, que explica o fenômeno das relações sociais, ele aborda muito bem esse processo, que o idoso precisa de novas relações, de novos amigos, mas isso não quer dizer que ele tenha a sua vida social independente, que ele precisa desse processo individual também.
A amostra foi estruturada a partir de um questionário online para os idosos que tinham esse acesso. Foram um total de 322 idosos participantes do Centro de Referência da Pessoa Idosa, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, no Brasil. Esse centro de referência tem mais de 1.348 frequentadores. A variável, eu trabalhei com o sexo, com a moradia, atividades físicas ou entretenimento, sintomas psicológicos, procurar ajuda profissional e apoio. E os instrumentos utilizados foram 2 questionários, um sociodemográfico e o outro de perguntas dictômicas. Foi submetido ao Comitê de Ética, pós-aprovado, procurei o Centro de Referência da Pessoa Idosa e comecei a mandar os questionários para os idosos e assim colhendo as suas respostas para a gente identificar se os idosos se sentiram isolados tanto socialmente como emocionalmente. Esse estudo, de como os idosos enfrentaram esse período tão doloroso, tão complicado para eles, verificou-se que, quanto ao perfil de idade, 55% dos entrevistados, há cerca de 60 a 69 anos, eles mostraram a probabilidade de fazer exercício, de ser mais ativos, de procurar cuidar da sua saúde e principalmente da sua saúde mental. Foi constatado que 93% dos idosos pesquisados demonstraram um sentimento de susto, medo, choro, preocupação com a vida. Eles ficaram muito tristes pensando nesse processo, que no começo o Covid-19 foi mais letal aos idosos. Portanto, eles tiveram essa sensação, esse medo, e sem procurar apoio, porque toda a família estava afastada para a sua proteção, para não contrair o vírus, para não levar o vírus para esses idosos. Então mostrou-se importante esse processo, que eles demonstraram um sentimento de angústia, de medo, de sofrimento, ficaram sem dormir, choravam bastante. Então, nós estudantes precisamos de artigos, de muitos estudos para saber como lidar nesse processo, como fazer nesse momento tão doloroso para os nossos idosos. Um vírus desconhecido que começou matando tanta gente. Quando examinada a relação de sentimento de isolamento e emocional, verificou-se que os idosos, acompanhados, eles sentiram mais solidão do que os idosos que moram sozinhos. Portanto, um achado muito importante: os idosos que moram com os parentes, 283% sentiram-se solidão. Os idosos que moram sozinhos, 29% sentiram solidão. Então, mostrou-se que os idosos que moram sozinhos, eles são mais resilientes a um processo como o que aconteceu no Covid-19. Já os idosos que moram com seus parentes, são idosos ativos, que viajavam, que iam para o centro de referência da pessoa idosa. Então, esses idosos tinham uma vida ativa muito frequente, de sair, de passear, de viajar. Quando se instalou-se a pandemia do Covid-19, por mais que os parentes, os filhos, os netos estivessem em sua residência, eles tinham outro campo de atividade, como trabalho home office, estudos, A vida continuou em cada cantinho da sua casa. E o idoso que saía, que passeava, tornou-se, uma pessoa isolada. Então ele sentiu mais solidão, mesmo com pessoas dentro da sua residência. Uma grande parcela dos idosos, 73%,
deixou de fazer atividade física, porque eles foram proibidos. Os que fizeram foram em casa, auxiliados pelos parentes, pelos amigos, através de videochamada. Mas 73% não fizeram atividade física, porque não tinham ajuda profissional perto e não tinha recursos como fazer esse processo sem ter que se machucar, sem ter que fazer o exercício com segurança. Os participantes estão conscientes dessa necessidade de apoio para a sua saúde mental. Eles passaram um momento muito complicado. Foram quase 2 anos presos em suas residências. E isso afetou a sua saúde mental, a sua qualidade de vida e o seu equilíbrio emocional. Eu trago aqui no estudo que 279 pessoas idosas entrevistadas vão procurar um profissional da saúde quando acabar a pandemia. Isso mostra que as pessoas foram muito abaladas nesse processo de pandemia. Eles foram muito prejudicados. Eles foram privados de ver seus netos, de abraçá-los, de passear, de viajar e principalmente daquela relação social que eu trouxe lá na frente, segundo Moscovi, daquelas relações sociais. Eles foram privados de ver os amigos, de participar de atividades, e isso abalou a sua saúde mental e o seu equilíbrio emocional. Portanto, concluímos que as consequências psicológicas foram muito grandes para esse público idoso. E precisamos de mais estudos, de mais pesquisas, de mais artigos para futuras pandemias, a gente entender esse processo e criar alternativas para trabalhar isso. Também o poder público pode ajudar. O poder público pode ter como base nossos estudos, nossos artigos desses idosos em pandemia e traçar metas, criar alternativas para que futuras pandemias não tenhamos um quadro de idosos com tantos problemas de saúde mental e de equilíbrio emocional. Se a gente fizer todo esse estudo, todo esse dever de casa, futuramente acontecer algum problema de alguma pandemia, de alguma doença, nós profissionais vamos ter como base nossos estudos, nossos artigos para traçar algumas alternativas, algumas metas, algumas coisas que possam acolher esses idosos para que eles não sejam tão afetados na sua saúde mental e no seu equilíbrio emocional. A família também é um suporte disso, porque a família é aquela pessoa que está do lado, que está incentivando, que está ajudando o idoso, que está falando, vai lá pai, vai passear, vai viajar, isso é bom. Então a família é muito importante nesse processo para reduzir esse sofrimento psíquico. Então, nossos estudos e outros artigos e outras demandas podem passar para a família para ela entender como agir diante um futuro processo de pandemia para trabalhar esse idoso e também reduzir esse sofrimento psíquico, E também a rede de apoio, de acompanhamento, para que o idoso tenha saúde, tenha uma qualidade de vida, uma longevidade. Embora a pandemia imponha desafios, que foi isso que aconteceu, tivemos muitos desafios, um vírus novo, a gente não sabia o que estava acontecendo, perdemos muitos idosos, Isso também mostra os profissionais de saúde. Eles também foram afetados com isso, porque era uma coisa desconhecida, Eles também precisam de estudos para que eles comecem a entender como em futuras pandemias passe por esse processo. A preocupação relacionada aos impactos econômicos. Entendemos que houve crise,
empresas fechando, né? Então foi um impacto muito grande com esse vírus, e isso também prejudicou a saúde mental dos idosos. A necessidade de mais pesquisas relacionadas ao tema, né? Sendo fundamental para traçar planos de cuidados. É muito importante. Quando a gente traça planos, nossos idosos estão ali acolhidos naquele processo, né? O poder público também pode nos ajudar, desenvolvendo metas, estratégias para trabalhar essa pandemia, né? E buscando medidas para reduzir esse processo. Se lá na frente tivermos uma futura pandemia, vamos estar estruturados para trabalhar isso, para resolver esse processo e para cuidar de nós profissionais, para também a gente ter um equilíbrio emocional sadio e cuidar de nossos idosos tão vulneráveis a esse processo. Pessoas que foram impedidas de sair, de viajar, de estar com a família, de estar com os amigos e principalmente perderam seus amigos e familiares para esse vírus tão letal. Obrigado.